Então, é sempre uma honra apresentar os seminários aqui para vocês. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar o PDF. Porque agora, com essa bagunça de não conseguir conectar, eu acabei me atrapalhando aqui um pouco. Bom, não sei se vocês conseguem ver a minha tela. Eu acho que ainda não apareceu. Ainda não? Ok. Agora foi. Agora foi? Bom, Uhum. deixa eu dar um Ctrl L aqui, então. Bom. Agora está aparecendo para mim também. Bom, então a ideia aqui desse seminário, né, é dar mais uma ideia, não entrar tanto em detalhes, mas dar uma ideia de como funciona o sistema de criptografia com curvas elípticas, né? Então, o que eu vou fazer aqui é entrar em alguns detalhes algébricos e geométricos do que a gente precisaria para entender como funciona a criptografia com curvas elípticas, né? Então, a gente vai usar aqui algumas ferramentas um pouco mais pesadinhas de álgebra e de geometria, mas eu vou tentar dar pelo menos uma ideia mais ou menos intuitiva de como elas funcionam. Bom, então, só para a gente estabelecer alguns conceitos, acredito que a maioria de vocês já conheça a maioria deles, mas para estabelecer esses conceitos aqui, para, digamos, todo mundo conhecer o que a gente precisa, eu vou colocar umas definições básicas. Então, a primeira definição é de grupo. Então, o grupo acredito que todo mundo já conheça, mas para quem não conhece, um grupo abeliano, ele é um conjunto G não vazio, e que possui uma operação binária, né? Uma operação que pega dois elementos desse conjunto e associa um terceiro elemento ainda nesse conjunto. Então, essa operação tem que satisfazer essas quatro propriedades. A primeira é que ela tem que ser uma operação associativa. A segunda, que tem que existir um neutro para essa operação asterisco, digamos. A terceira condição é que os elementos têm que comutar com essa operação. Essa aqui ela é pedida exclusivamente para grupo abeliano, que é o tipo de grupo que a gente vai trabalhar. Em geral, a gente não precisaria pedir essa terceira condição. E a última condição, aliás, ali... Não, a terceira condição, desculpa, é que elemento inverso, né? Que eu peço que eles comutem e que justamente essa operação dos dois dê o elemento neutro, né? Exista para cada elemento um segundo elemento que seja o inverso dele, bilateral. E aí a quarta condição, sim, né? A quarta condição é que eu peço que os dois elementos comutem quando eu operar tanto A com B, tanto com B com A. Então, isso para a gente é um grupo abeliano, né? A quarta condição que caracteriza ele ser abeliano. Bom, o segundo conceito importante que a gente precisa aqui é o de anel. Então, o anel agora é um conjunto com duas operações, um conjunto não vazio sempre, uma operação que a gente vai chamar de soma e uma operação que a gente chama de produto. Bom, a primeira condição aqui, o conjunto A com operação de soma tem que ser grupo abeliano, né? Ou seja, eu estou pedindo que a operação de grupo, a operação de soma seja associativa, tenha elemento neutro, seja comutativa e cada elemento tenha o seu oposto, aditivo. Eu também vou pedir que os elementos, a cada três elementos, né, a gente possa associar com o produto, né? Simplificadamente eu não estou escrevendo os pontos aqui. Eu vou pedir que eles comutem também. Em geral, não se pede isso no anel, mas nos nossos exemplos a gente vai pedir isso, que eles sejam elementos comutativos. A terceira propriedade é distributiva. Aqui eu estou colocando a propriedade distributiva só de um lado, porque, bom, a segunda propriedade vai permitir que a gente distribua pelo outro lado também. E a quarta condição é que essa operação tem um elemento neutro, né? A operação de produto tem um elemento identidade. Em geral, também pode-se não pedir essa condição, mas nos nossos exemplos a gente vai usar. Então, já vou estabelecer isso aqui na definição. Para a gente, um corpo vai ser um anel tal que o anel considerado com a operação de produto seja um grupo abeliano, né? Ou seja, eu estou pedindo que todo elemento do corpo tem inverso, né? Aqui faltou um detalhe, né, que eu tenho que pedir que seja todo elemento não nulo que possua inverso, né? Seria o A asterisco, digamos. Tudo bem até esse pedaço? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá dando pra ver bem aqui. Ok. Opa. Acho que eu parei de compartilhar aqui. Bom, voltou. Bom, então outro conceito importante que a gente precisa é de polinômio em uma variável, né? Ou em várias variáveis, que a gente vai estender. Então, um polinômio para a gente nada mais é do que uma combinação
de potências dessa variável x, ou dessa indeterminada x. E, bom, a gente pode estender esse conceito para quantas variáveis a gente quiser. Basta trocar esses coeficientes a n por outros coeficientes que sejam polinômios em variáveis anteriores. Aqui apenas uma nota, né? Para quem já sabe que é o domínio de fatoração única, não é necessário para entender essa palestra. Mas quando você tem que K é um domínio de fatoração única, então K de x, o anel de polinômios, sobre esse corpo K, ou esse domínio de fatoração única K, também é um domínio de fatoração única. Bom, e aqui para a gente, esse K diferentinho, ele vai representar um corpo, né? Então, para a gente, sempre que aparecer esse símbolo, podem pensar que é um corpo. Se vocês não estiverem tão acostumados com essa noção de corpo mais geral, vocês podem pensar, por enquanto, no corpo dos racionais, no conjunto dos complexos ou no conjunto dos reais. O importante é que esses conjuntos aqui, com a multiplicação, eles têm o inverso. E dentre esses polinômios, a gente vai dizer que um polinômio é homogêneo se, quando você escrever ele dessa forma como está ali, é com uma soma de alguns coeficientes A, multiplicado por potências x1, x2, xn, sempre que a gente somar os graus dessas potências, j1, j2, jn, esses graus sempre vão ser os mesmos, né? Eu estou pensando aqui que esse polinômio está escrito de uma forma bonitinha, né? Que não aparece, por exemplo, o fator x ao cubo vezes x quadrado na frente e depois aparece x ao cubo vezes x quadrado depois. Estou pensando que esse polinômio está escrito na melhor forma possível. A gente chama de forma canônica. Então, a gente diz justamente que ele é homogêneo se cada monômio tem o mesmo grau, né? Todos eles têm o mesmo grau D. E a gente chama que ele é homogêneo de grau D. Algumas propriedades desses polinômios são as seguintes. Você consegue escrever qualquer polinômio, independente de ser homogêneo ou não, como soma de polinômios homogêneos. Essa soma é única. A gente também tem que, se você tem um polinômio não nulo, ele é homogêneo de grau D, sem somente C, quando você pega o argumento, que é uma ênupla, e multiplica por um valor lambda, esse valor lambda ele sai do argumento da f, mas com a potência d, que é justamente o grau que esse polinômio é homogêneo. A gente só tira o polinômio nulo aqui dessa situação, né? Tira o conjunto dos polinômios, porque como o polinômio zero, em geral, a gente diz que ele tem grau menos infinito, isso aí que daria um problema com o polinômio nulo. Mas para qualquer polinômio que não seja nulo, essa condição aqui vale se ele é homogêneo ou não. E a terceira propriedade é que a soma de polinômios homogêneos também é um polinômio homogêneo e o produto de polinômios homogêneos também é homogêneo. Bom, essas são as estruturas básicas que a gente precisa para entender o que vai acontecer daqui por diante, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode voltar aqui e a gente tira essa dúvida. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre corpos finitos, né? Então, tudo que a gente fez aqui, né, essas definições de polinômios homogêneos valem para os corpos dos racionais, corpos reais, corpos complexos, mas a gente pode fazer para outros corpos também, que são os corpos finitos. Então, eu vou dar uma breve introdução ao que são os corpos finitos. Bom, então eu vou começar pegando o inteiro Q maior ou igual a 2. Né? Então, a gente consegue definir uma relação de equivalência nos inteiros da seguinte forma. A gente vai dizer que A é equivalente a B, e essa é a nossa relação de equivalência. Se e somente se, esse inteiro Q divide a diferença A menos B. Né? Em geral, a gente chama que A é congruente a B, módulo Q. Né? Então, bom, a gente consegue definir uma relação de equivalência, então a gente tem as classes de equivalência. Então, esse conjunto ZQ aqui, bom, aqui seria o mesmo Z dos números inteiros, a gente diz que esse quociente, né, o quociente do conjunto dos inteiros, por essa relação de equivalência, é o conjunto dos inteiros módulo Q. Esse conjunto ele tem estrutura. Então, ele tem uma operação de soma que, para duas classes de equivalência, para você definir a soma de duas classes de equivalência, você soma os representantes dessas classes e toma a classe da soma, e para o produto é a mesma coisa. Então, aqui você tem uma operação de soma de produto e essas duas operações satisfazem aquelas condições que a gente pediu lá no começo. Então, a gente pode trabalhar com esse quociente, né, dos inteiros módulo Q, como se fossem o conjunto dos restos dos inteiros numa divisão por Q. Ou seja, para cada resto que você tem uma classe de equivalência nesse conjunto e, portanto, elemento do anel ZQ. E aqui uma proposição
que acredito que, bom, a maioria já conhece, é que se você tem um inteiro, esse conjunto ZP, esse anel quociente ZP, ele é um corpo sem somente ser o P é primo. Né? Ou seja, eu vou conseguir achar elementos que sejam inversos para todos os elementos desse anel quociente, né, tirando o elemento nulo, sem somente ser o P é primo. Bom, e aí para cada P você tem um corpo, do anel dos inteiros, módulo Q. Bom, importante, né? A gente construiu aqui todos os corpos com P elementos, né, com uma quantidade prima de elementos. A gente pode estender isso um pouquinho. A gente pode fazer corpos com uma quantidade que seja potência de um primo de elementos. Então, para isso, a gente considera o anel dos polinômios na variável x com coeficientes de ZP e considera um polinômio f nesse conjunto. A gente consegue mostrar que o anel quociente de ZPx, quocientado pelo ideal gerado por fx, né? Bom, isso aqui é basicamente o menor ideal que contém o polinômio fx. Esse conjunto é um corpo, sem somente ser o polinômio f é irredutível sobre ZP. Né? Irredutível eu quero dizer que você não consegue quebrar ele como produto de outros dois polinômios não constantes. E esse quociente, ele é similar a esse quociente que a gente fez aqui. A relação de equivalência que a gente tomaria, ela é que um polinômio é congruente a outro, sem somente ser o f de x divide a diferença dos dois polinômios. Então, isso aqui dá uma maneira para a gente construir corpos com a quantidade de p elevado a m elementos. Por quê? Esse quociente aqui, né, dá para mostrar assim com algum certo trabalho que a quantidade de elementos que ele tem é p elevado a m. Então, se eu quero construir um corpo com p elevado a m elementos, basta eu considerar o corpo ZP e quocientar por um polinômio que tenha grau m, como a gente vai ver no próximo exemplo. Uma proposição que é importante é que sempre existe um corpo com p elevado a m elementos, que é uma conclusão justamente da proposição anterior. E um exemplo, bom, aqui nesse caso a gente vai construir um corpo de ordem 8, né? Um corpo com 8 elementos. Então, para construir um corpo com 8 elementos, a gente precisaria de 2 elevado a 3 elementos, né? Primo 2 elevado a m igual a 3. Aqui, onde eu digo considere Z3 de x, na verdade é Z2 de x, né? Porque justamente esse número que acompanha o Z, ele é o P, então, como a gente quer um corpo com 2 elevado a 3 elementos, a gente consideraria Z2 de x e esse polinômio x ao cubo mais x mais 1, né? Lembrem que esses coeficientes que aparecem aqui, eles são elementos do corpo Z2, no caso. Ou seja, podem ser só 0 ou 1, que são os únicos restos dos inteiros da divisão por 2. Bom, então, dá para mostrar com algum certo trabalho que, quando você constrói esse quociente de Z2 de x por f de x, os únicos elementos que aparecem são esses 8 polinômios. 0, 1, x, x mais 1, x quadrado mais 1, x quadrado mais x e x quadrado mais x mais 1. Ou seja, aparecem 8 elementos. Então, a gente consegue definir algumas operações de soma, né? Basta somar dois polinômios, então a gente tem a soma das duas classes, né? Esses caras representam as classes de equivalência no quociente, e para o produto a mesma coisa, a gente multiplica os dois polinômios na questão. Né? Uma coisa que é importante aqui, como é que você multiplicaria caras, por exemplo, x quadrado mais x e x quadrado mais x mais 1? Isso vai dar um cara de grau 4, que não está nessa lista. Só que, quando a gente passa o quociente, esses caras, x ao cubo mais x mais 1, eles são igualados a zero. Ou seja, a gente sempre vai poder substituir x ao cubo igual a menos x menos 1. Como menos 1 é igual a 1 em Z2, a gente teria que x ao cubo é igual a x mais 1. Né? Então, a gente conseguiria fazer esse tipo de substituição e então diminuiria o grau do produto e eventualmente ia cair dentro desse conjunto aqui. Então, a multiplicação ela é bem definida, assim como a soma. Bom, agora a última ferramenta básica, de certa forma, que a gente precisa são os espaços projetivos. Né? Então, sempre que a gente tem, por exemplo, duas retas paralelas, a gente acaba dizendo, né, informalmente, que elas se encontram no infinito. Então, a ideia aqui do espaço projetivo é justamente criar um ambiente que isso seja verdade. Porque existe lá na geometria euclidiana um certo resultado diz que se duas retas não são paralelas,
então elas se cortam, né? Se elas não são paralelas, se cortam em apenas um ponto. Né? Claro, se elas coincidirem, elas são paralelas. Mas se elas não forem paralelas, elas se cortam em exatamente um ponto. Então, a ideia do espaço projetivo é justamente estender isso para todas as retas, inclusive para as paralelas. Então, eu quero que duas retas, mesmo que sejam paralelas, se encontrem num ponto no infinito. Então, o espaço projetivo ele vai suprir essa necessidade que a gente tem. Só que a gente vai pagar um preço, que é deixar o espaço um pouco mais complexo. Então, a gente começa com o espaço vetorial de dimensão n, ou aqui eu acho que seria melhor talvez o espaço vetorial de dimensão n mais 1, né, porque eu fiz todas as contas com n mais 1, mas se você começa com n também funciona. Então, a gente vai pegar dentro desse conjunto kn mais 1, uma relação de equivalência, que é a seguinte: dois elementos nesse conjunto que não sejam nulos são equivalentes se somente se um é múltiplo do outro, sendo que é um múltiplo não nulo. Eu quero dizer o seguinte: x e y são congruentes, né, estão na mesma classe de equivalência, se x igual a lambda y para algum y não nulo. Então, nessa relação de equivalência, para dois elementos não nulos serem equivalentes, basta que eles estejam na mesma reta que passa pela origem, né, ou seja, um seja múltiplo do outro. Bom, e o espaço projetivo é justamente o conjunto quociente que você faz com esse conjunto Kn mais 1 por essa relação de equivalência. Então, esse espaço projetivo aqui é justamente um outro quociente. E é comum a gente denotar os elementos, as classes de equivalência dos elementos de Kn mais 1, substituindo as vírgulas que apareceriam na n mais 1 upla por 2 pontos. Né? Então, sempre que aparecer 2 pontos, eu estou falando de um ponto que está no espaço projetivo. Né? Uma coisa que é importante, por que a gente precisava daqueles polinômios homogêneos? Em algum momento, a gente vai estar interessado em zeros de polinômios. Então, por exemplo, no caso afim, que é o caso comum, o caso euclidiano, você não tem nenhum tipo de coisa que impeça de algum elemento ser zero de um polinômio. Né? Você consegue construir um certo polinômio que anule qualquer ponto. No caso do espaço projetivo, isso não é tão simples assim. Por quê? Eu vou querer encontrar polinômios que anulem o elemento do espaço projetivo. Só que um elemento do espaço projetivo é uma classe de equivalência. Então, eu vou ter que anular toda uma classe de equivalência para deixar pelo menos o polinômio que anule essa classe de equivalência bem definido. Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que se eu quiser que um polinômio anule determinado ponto do espaço projetivo, pensando no representante, ele teria que anular um representante, mas para isso ficar bem definido no quociente, ele precisa anular toda a classe. Então, os polinômios que satisfazem esse tipo de condição, que anulam toda uma classe de elementos com essa relação de equivalência que a gente definiu, são justamente os polinômios homogêneos. Por quê? Esse lambda ele consegue transitar, né, tanto do argumento de dentro do argumento para fora do argumento do polinômio e para dentro das variáveis. Então, a gente consegue lidar bem com essas constantes lambdas, uma vez que a gente está pedindo que f de p seja zero. Né? Ou seja, se f de p for zero, f de lambda p vai ser zero. Né? Isso não funcionaria se a gente pedisse, por exemplo, que f de lambda fosse 1. Se a gente pedisse que f de lambda fosse 1, quando esse lambda saísse do argumento, a gente ia ter um cara que não seria 1 e portanto, já não deixaria o polinômio bem definido no quociente. Bom, como que a gente relaciona o plano projetivo com o espaço afim, né, o espaço euclidiano? Para relacionar, a gente consegue mergulhar o espaço afim dentro do espaço projetivo da seguinte forma. Você vai pegar uma n upla em Kn, né, no espaço afim, e você vai mergulhar numa classe que é justamente a classe cujo representante tem exatamente as mesmas n coordenadas, n primeiras coordenadas, e na coordenada que sobra você coloca 1. Então, esse é o jeito mais simples de você colocar um espaço afim dentro de um espaço projetivo. Mas aí você pensa, o que acontece com os caras que não tem 1 na última coordenada, né? Cujo representante não tem 1 na última coordenada? O que dá para mostrar é que, num espaço projetivo, todos os elementos, todas as classes podem ser representadas por
n mais 1 uplas, em que a última coordenada é 1 ou a última coordenada é 0. Então, a gente só tem duas opções, né? A gente consegue escolher apenas duas opções para os representantes, né? Para tipos de representantes, no caso. Para representantes, você pode escolher vários, basta escolher qualquer elemento da reta. Mas com representantes em que a última coordenada é 1 ou 0, você só tem duas escolhas. Bom, e justamente os pontos que não estão nessa imagem da inclusão do espaço afim no espaço projetivo é o que a gente vai chamar de pontos no infinito. Ou seja, é como se a gente estendesse a noção do espaço da seguinte forma. Você foi em cada reta e pegou um ponto, cada reta que passa pela origem dentro do espaço afim, você pegou um ponto e adicionou no seu espaço. É como se você estivesse introduzindo espaços no seu espaço afim, introduzindo pontos no seu espaço afim. Bom, então, a ideia aqui primariamente é essa, né? Você conseguir aumentar um pouco o ambiente para que a gente consiga, por exemplo, interseção de retas que vão para a origem. Daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro. Bom, e dos interesses é o seguinte: se a gente consegue mergulhar o espaço afim no espaço projetivo, é natural a gente pensar que os polinômios que são calculados sobre elementos do espaço afim sejam calculados sobre elementos do espaço projetivo. Só que, no espaço afim, de certa forma, você pode calcular polinômios de quaisquer elementos, né? Basta que ele esteja bem definido. No espaço projetivo, isso não é tão simples assim. Bom, então, existe um processo que a gente chama de homogeneização de polinômios, que é o seguinte: você vai pegar um certo polinômio f, que ele é escrito como uma soma única de polinômios homogêneos. Cada fj é um polinômio homogêneo de grau j. E, bom, eu quero transformar esse polinômio f em um polinômio homogêneo, para eu poder fazer contas do espaço projetivo. Como a gente faz isso? A gente vai pegar um polinômio f', que ele é dado dessa forma. Eu vou pegar cada polinômio homogêneo da soma de f, vou introduzir uma nova variável e vou multiplicar justamente essa nova variável por cada um dos polinômios homogêneos da soma de f com esse expoente aqui, d menos j. O d é justamente o grau do polinômio f e o j é o polinômio do grau somando o homogêneo do polinômio. Então, isso aqui gera para a gente um polinômio homogêneo de grau d, que agora eu consigo pegar esse polinômio e fazer contas no espaço projetivo. E a parte legal desse processo de homogeneização é a seguinte: se você tem as contas feitas no espaço afim, mergulhou esse espaço afim no espaço projetivo, você não precisa refazer as contas no espaço projetivo para esses pontos que você incluiu. Porque no espaço projetivo, justamente você consegue um representante onde o z é igual a 1. Ou seja, para os pontos que são imagens de coisas que estavam no espaço afim, nada mudou. A única diferença, né, que é a maior vantagem que você tem aqui, é que agora esse polinômio pode ser calculado nos pontos no infinito. Lembre que os pontos do infinito são os pontos que não estão na imagem do espaço afim. Ou seja, são pontos em que a última coordenada do representante é 0. Ou seja, são elementos onde o z vai ser igual a 0, né? Ou seja, ele vai anular todos os caras que sejam homogêneos de grau menor que d. E uma das consequências é que o polinômio f é redutível somente se a homogeneização dele é redutível. Isso é uma condição muito importante que a gente precisa para fazer as contas e para que a teoria funcione um pouco mais para frente, né? Essa parte da irredutibilidade de polinômio é essencial para trabalhar com curvas elípticas. Da mesma forma como você consegue homogeneizar um polinômio, você consegue deshomogeneizar um polinômio, né? E para isso, a coisa mais natural que a gente sabe é que basta você substituir na última variável, né, a variável z, por 1, que justamente isso retorna no polinômio que a gente saiu, né? Quando você coloca z igual a 1, esse fator aqui ele volta a ser fj, então a gente recupera a soma que daria o f, o fzinho. Bom, uma das desvantagens aqui é a seguinte: na homogeneização, o grau do polinômio f e o grau do polinômio f' são os mesmos. Na deshomogeneização, isso não é verdade.
Você pode ter um polinômio que você homogeneizou e que o grau, deshomogeneizou, desculpe, e o grau dele seja menor, ou seja, você eliminou eliminou alguns graus que eram os graus dominantes do polinômio. Isso é uma certa desvantagem. E esse processo ele tem algumas propriedades. A primeira é que, se você pega dois polinômios homogêneos, dois polinômios e faz a homogeneização deles, isso é equivalente a fazer a homogeneização de cada um e depois considerar o produto. A mesma coisa vale para deshomogeneização. A deshomogeneização do produto é o produto das deshomogeneizações. A terceira propriedade que a gente tem é que se você homogeneiza um polinômio, deshomogeneiza ele, você volta no mesmo polinômio. E a última, que é justamente essa diferença, esse comentário que eu tinha feito agora há pouco, é que se você deshomogeneiza um polinômio e faz a homogeneização dele, isso não é o f. Isso é igual ao f a menos desse fator z elevado a n. E esse n é justamente o grau, a diferença dos graus do polinômio original com o polinômio deshomogeneizado. Né? Você precisa desse fator de correção. Então, essas são as propriedades básicas da homogeneização. Vamos ver agora como isso se aplica no caso das retas paralelas. Né? Então, vamos considerar aqui uma reta L, cuja equação seja x mais by mais c. Isso é um polinômio nas variáveis x e y, né? Ou seja, a gente está com duas variáveis. Você consegue incluir essa reta L dentro do espaço projetivo, né? Por aquela aplicação que a gente tinha colocado aqui atrás, né? Então, a gente mandou as duas primeiras coordenadas em Kn, nas duas primeiras coordenadas no plano projetivo, colocando a última coordenada como sendo 1. A gente consegue incluí-lo, só que justamente a equação dessa reta nova, que vai estar dentro do espaço projetivo, ela é a homogeneização da equação que a gente tinha no espaço afim. Né? Ou seja, vejam que o grau desse polinômio que dava a reta L é 1. Então, na homogeneização, todo mundo vai ficar com grau 1. Então, a x já tem grau 1, by tem grau 1, o c tinha grau 0, eu preciso deixar ele com grau 1. Então, por isso que aparece c vezes z aqui. Então, como é que eu descubro quais são os pontos no infinito dessa reta, né, da inclusão da reta L? Eu preciso resolver o seguinte problema. Bom, coloco z igual a 0 e descubro quais são os possíveis valores de x e y. O que dá para mostrar é que o único ponto no infinito dessa reta, ele é b menos a e 0. Por quê? Qualquer outra solução de ax mais by igual a 0, né, sem o cz, porque a gente substitui o z igual a 0, ele é da forma algum múltiplo de b vezes algum múltiplo de menos a. Né? Algum múltiplo de b na primeira entrada e algum múltiplo de menos a na segunda entrada. A terceira entrada permanecerá sendo 0. Né? Ou seja, você só tem um ponto no infinito associado a essa reta, que é de se esperar, né? Porque, bom, se eu tenho uma reta, só tem um infinito. De certa forma, o espaço projetivo ele tem essa desvantagem de que não importa se você está indo para um lado da reta ou para o outro, o ponto no infinito é o mesmo. É como se você fechasse essa reta num círculo. Não é uma reta com comprimento infinito, mas intuitivamente a ideia é essa. Bom, mas aí você vê o seguinte, se você fizer esse processo com duas retas que sejam paralelas, ou seja, que tenham as mesmas equações, exceto pelo c, pela constante que aparece no final, veja que o c ele não está influenciando no ponto no infinito. O ponto no infinito depende apenas de a e b. Ou seja, essas duas retas que têm a equação ax mais by mais c igual a 0 e ax mais by mais c igual a 0, elas têm o mesmo ponto no infinito. Ambas têm como ponto no infinito b menos a e 0. Então, de certa forma, no espaço projetivo, elas estão se intersectando no ponto b menos a e 0. Você criou um ambiente em que agora as retas, inclusive paralelas, têm uma única interseção. Ou seja, as interseções que aconteciam no espaço afim continuam acontecendo no espaço projetivo, mas você criou essas novas interseções. E essa é a vantagem aqui, porque tem umas teorias que trabalham com graus de curvas e graus de polinômios que você precisa que a quantidade de interseções seja exatamente o produto dos graus de duas curvas. Isso não acontecia no espaço afim, mas como a gente está vendo aqui, no espaço projetivo isso é verdade, né? O grau de certa forma, o grau da interseção, que a gente chama de teoria da interseção, né? O grau da interseção, ele é o produto dos graus de cada uma das curvas. Bom,
Agora já vamos entrar então nas curvas. Então, isso aqui foi um pequeno ferramental que a gente precisaria. Então agora fica um pouco mais tranquilo de certa forma. Porque basicamente tudo que a gente vai fazer daqui para frente é aplicar os conceitos dessa primeira parte nessa segunda parte. Bom, então o primeiro conjunto que a gente precisa aqui são as curvas algébricas, né? As curvas algébricas nada mais são do que o conjunto de zeros de polinômios. Aqui eu vou fixar K2, algumas vezes eu vou trabalhar com K3, porque basicamente o que a gente precisa são duas variáveis, né? Então, uma curva algébrica é o conjunto de zeros de um certo polinômio, né? O polinômio f com coeficientes, aqui eu coloquei C2, mas é K2. Em geral, boa parte do que a gente vai fazer é feito com C, ou com os reais, mas você pode estender para conjuntos de corpos finitos. Bom, e a gente diz que f igual a zero é uma equação para a curva C. Então, alguns exemplos que a gente já conhece. Por exemplo, em R2, o círculo com a equação x² mais y² menos 1, ele é uma curva algébrica. Qual é o polinômio? x² mais y² menos 1. Por isso que aparece essa equação f igual a zero, né? O polinômio seria x² mais y² menos 1. Outra curva algébrica que a gente já conhece, a parábola. A gente sabe que uma das parábolas, né, tem a equação y igual a x², que é a mais comum. Então, o polinômio y menos x² é o polinômio que determina a parábola como uma curva algébrica. Terceiro exemplo, a hipérbole. Ali faltou igual a zero, mas basicamente uma hipérbole ela tem equação x vezes y menos 1 igual a zero. E o último caso é a curva não degenerada. Aqui seria a curva degenerada, que é x² mais y² mais 1 igual a zero. A gente sabe que no conjunto dos números reais, essa curva ela não tem solução, porque a gente teria que x² mais y² seria menos 1, né, o que a gente sabe que ainda não corre em R2. Nos complexos, essa curva não seria degenerada, mas aqui ela é uma curva degenerada em R2. Então, veja que cada curva algébrica é o conjunto de zeros de um polinômio. A gente não colocou restrição nenhuma sobre esse polinômio aqui. Pode ser, inclusive, um polinômio nulo, né? Isso não vai ser um impedimento nesse ponto. Agora, a gente sabe que qualquer polinômio, né, num corpo seja bem comportado, ele pode ser escrito como produto de fatores irredutíveis, né? E aí uma das propriedades que a gente tem é que justamente essa curva algébrica, né, esse conjunto algébrico, VF, ele é a união dos VFIs, né? Ou seja, você pode, em vez de trabalhar com o VF todo, você pode trabalhar com VF1, VF2, VFS separados e depois apenas juntar as informações, né? Ou seja, trabalhar com polinômios irredutíveis é a melhor situação possível. E a gente justamente vai chamar esses componentes de componentes irredutíveis. Bom, sempre quando você for construir uma curva algébrica, voltando aqui nesse exemplo, né, nessa definição, você escolhe um polinômio f e constrói a sua curva. Pode acontecer que você escolha dois polinômios diferentes e encontre a mesma curva, né? Por exemplo, em R2, os polinômios x² mais y² e 2x² mais y², eles determinam a mesma curva algébrica, que só tem um ponto nulo, né, o ponto 0, 0. Então, uma das melhores ferramentas que a gente pode fazer aqui, né, ou das melhores escolhas que a gente pode fazer, é escolher o menor grau possível, que é para o polinômio, de certa forma que todos os outros dependam dele. Esse polinômio é o que a gente chama de polinômio minimal nesse caso, né? É o polinômio com menor grau que dá exatamente a curva algébrica que a gente está interessado. Então, a gente vai definir que o grau da curva algébrica, o grau deg_c, ele é justamente o grau do polinômio de menor grau que gera aquela curva. Bom, é simplesmente uma definição para determinar o que é o grau da curva, porque em algum momento a gente vai ver o teorema de Bézout, que afirma que o grau da interseção de duas curvas é o produto dos graus das curvas, né? Então, por isso que a gente precisa do polinômio minimal. Bom, e aí, como a gente definiu aqui as curvas algébricas no espaço afim, a gente pode definir as curvas algébricas no espaço projetivo. E é exatamente a mesma coisa, né? A gente define que uma curva
ela é uma curva algébrica projetiva ou uma curva algébrica plana projetiva se você conseguir algum polinômio homogêneo, como a gente está no conjunto do espaço projetivo, né? Então a gente precisa de polinômios que sejam homogêneos, e a gente vai dizer que ela é uma curva plana projetiva se ela é exatamente o conjunto de zeros, que é esse VF, de um polinômio F. E aí vem o teorema de Bézout, né? Aqui uma versão um pouquinho mais simples. E aqui eu preciso que seja nos complexos mesmo. Você pode estender isso aqui para outros conjuntos, mas a ideia é que se você tem uma curva de grau D, ou seja, o polinômio minimal que gera ela tem grau D, e nos complexos fica bem definido, né? Nos complexos, como eles são um corpo algebricamente fechado, o grau de qualquer curva é bem definido. Então a gente vai ter que a quantidade de interseções que essa reta, que uma reta qualquer tem com essa curva, é justamente o grau da curva. É a mesma coisa. Se você pegar agora uma cônica, né, ou seja, alguma coisa da forma x² mais y² igual a 1, por exemplo, que seria um círculo, você vai ter exatamente 2 vezes d pontos em comum com essa curva. Então, uma coisa que é interessante aqui de se observar é o seguinte: quando você está, por exemplo, no espaço afim, então uma coisa que a gente tem é que dois círculos não precisam nem intersectar, se intersectar. Aqui já no espaço projetivo é um pouco diferente, né? Então você sempre vai ter interseção, e essa interseção, por exemplo, de dois círculos, ela vai se dar exatamente em 4 pontos. Por quê? Cada um dos círculos é uma cônica, então eles têm grau 2. Então aqui você consegue pelo menos 4, que cada par de círculos se intersecta em exatamente 4 pontos. Bom, e aí, dada uma curva projetiva, a ideia é essa curva pode ser dividida em pontos que vieram do espaço afim e pontos que estavam no infinito. Para achar os pontos que estavam no infinito dessa curva, basta você resolver o problema f de xy0 igual a zero, ou seja, você está zerando a terceira coordenada no espaço projetivo. Bom, uma coisa que pode se mostrar, é um pouco mais difícil, mas dá para se mostrar isso, que a quantidade de pontos no infinito de uma curva plana projetiva, ela é finita. Não seria do nosso interesse ter que determinada curva tem uma quantidade infinita de pontos no infinito. Né? Então, pelo menos nesse sentido, as coisas aqui são bem controladas. Então, o último exemplo, né, para ilustrar bem o que a gente viu agora, é o seguinte: vamos considerar uma hipérbole com a equação xy menos 1 igual a zero, e a gente sabe que essa hipérbole ela não intersecta a reta x igual a zero em K2. Né? Por exemplo, se você coloca k igual aos reais, você consegue visualizar que a hipérbole xy igual a 1 ela não toca o eixo y, que seria justamente a reta x igual a zero. Né? E aqui, o que acontece nesse caso? Quando você passa para as homogeneizações, a homogeneização do polinômio xy menos 1, ele é xy menos e². Por quê? O grau desse polinômio que gera a hipérbole é 2. Então, eu preciso que esses termos todos passam a ter grau 2. Xy já tem grau 2, menos 1 é um polinômio constante, então ele precisa ter grau 2. Então, por isso que aparece z² ali. A reta, x igual a zero, ela já é dada por um polinômio homogêneo, né, o polinômio x. Todo monômio é um polinômio homogêneo. Então, por isso que na homogeneização, ela continua com a equação x igual a zero. Então, fazendo algumas contas, dá para mostrar que os pontos no infinito da hipérbole são 0, 1, 0 e 1, 0, 0, né, com essas coordenadas projetivas, e o ponto no infinito da reta é 0, 1, 0. Ou seja, aqui nessa situação a gente conseguiu encontrar uma interseção entre a hipérbole e a reta que, no caso afim, elas não se encontraram. Né? Elas se encontram no infinito no ponto 0, 1, 0. Uma coisa que é importante aqui salientar é que não existe um ponto no espaço projetivo cujas coordenadas sejam 0, 0, 0. Né? Porque a forma como a gente definiu o espaço quociente indica que pelo menos uma das coordenadas desse ponto seja não nulo. É por isso que não aparece aqui 0, 0, 0, por exemplo. Então, justamente a conclusão que a gente fez aqui é que a hipérbole e a reta elas se tocam no ponto 0, 1, 0, que é o ponto no infinito. Um ponto só de interseção. Agora a gente tem que... bom, isso aqui é importante.
Quando você tem uma curva afim, uma curva como a gente conhece, por exemplo, no conjunto dos reais, a gente sabe que a equação de uma reta tangente em determinado ponto, desde que ela esteja bem definida, é dada por essa equação. Derivada parcial de f com relação a x, vezes x menos a, mais derivada parcial de f com relação a y, vezes y menos b igual a zero. Então, essa aqui é a equação da reta tangente. No caso projetivo, a gente também consegue definir uma equação de reta tangente, né? Só que aqui vejam que a gente precisa de 3 coordenadas. Basicamente, a equação da reta tangente, qualquer dos ambientes, é o produto interno do gradiente dessa curva vezes o vetor de diferenças x menos um vetor fixo, que seria o ponto de tangência. Então, a gente tem essas duas equações. O que pode acontecer? Aqui poderia acontecer o seguinte: derivada parcial de f com relação a x, com relação a y e com relação a z são nulas. Então, a gente não teria uma equação de reta tangente definida. É o caso onde não existe reta tangente à curva passando naquele ponto. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que esse ponto é singular, né? Então, aqui, as coisas acho que estão fora da ordem, mas aqui, por exemplo, se você considerar uma curva x1 dada pela equação y² igual a x ao cubo, essa segunda equação aqui dessa segunda curva, y² igual a x² vezes x mais z, cada uma dessas duas curvas possui uma singularidade no ponto 0, 0, quando você considera ele no caso afim, e no ponto 001, quando você considera no caso projetivo. Então, só que esses pontos onde a derivada não está bem definida, né, onde ambas as derivadas aqui com relação a x, y e z estão zero, cada uma dessas singularidades que a gente teria aqui no caso, elas são distintas. No caso do ponto da curva x1, o que acontece nessa singularidade é que você tem um bico na curva. Quando você considera o gráfico, por exemplo, dessa curva, ele vai ter um bico ali, justamente um lugar onde não existe reta tangente bem definida. No caso da singularidade de x2 é um pouco mais problemático, porque ela dá um nó no ponto 0, 0, ou seja, ela passa duas vezes pelo ponto 0, 0. Uma quando você considera por um lado e outra quando você considera pelo outro, né? Você tem um nó ali de fato. Ou seja, você não consegue definir também uma reta tangente nesse ponto. Então, esses são os casos básicos de singularidades. Então, a gente vai dizer que uma curva ela é singular se ela tem pelo menos um ponto singular e que ela é uma curva suave se ela não admite pontos singulares. A gente vai estar interessado mais nessas curvas que não admitem pontos singulares, né? Então, a gente não quer que aconteça que as derivadas parciais com relação a x, y, z sejam zero. Bom, então vamos lá ao objeto que a gente está procurando, que são as curvas elípticas. Então, a primeira definição de curva elíptica que a gente tem é a seguinte: uma curva elíptica sobre o corpo K é uma cúbica projetiva suave de gênero 1 definida sobre o corpo K. Bom, essa definição é bastante complexa, eu não vou entrar em todos os detalhes dela, mas a gente vai ver algumas versões um pouco mais simplificadas do que seria isso. Bom, a primeira versão é que uma curva elíptica sobre o corpo K nada mais é do que um conjunto de pares ordenados do produto cartesiano de K por K, que satisfazem uma equação dessa forma aqui, né, onde o y tem grau 2 e o x tem grau 3, né, uma equação de dependência dessa forma, juntamente com um ponto no infinito e mais algumas condições, né. Esse A, B, C, D e E, eles não são quaisquer. Eles vão estar associados justamente ao fato da sua cúbica projetiva ser suave, ou seja, quando a gente derivar essa equação aqui, a gente não quer que apareçam pontos em que a derivada parcial com relação a x, y, z sejam nulos. Bom, uma coisa que pode simplificar em alguns casos é que, por exemplo, se k é igual a r, quando você tiver a equação do lado esquerdo, a menos de algumas mudanças de coordenada, você consegue deixá-la dessa forma: y² igual a x ao cubo e mais aquelas outras parcelas. E uma coisa que pode se mostrar é que, se o polinômio que aparece do lado direito dessa equação, né, o x² mais x² mais bx, x ao cubo mais ax² mais bx mais c, se ele tiver 3 raízes distintas, então dá para mostrar que essa curva é elíptica. Bom, e aí a gente teria que f de x tem pelo menos uma raiz real e a gente conseguiria escrever
esse polinômio fx dessa forma. Ou seja, a gente consegue, de certa forma, fatorar o lado direito da equação. Né? Bom, e aí tem dois casos básicos de curvas elípticas que tem essa forma. Uma ela é conexa quando você olha a imagem R, e outra não é conexa. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas essa condição é bem importante. Outra coisa que pode se mostrar é que, sob certas condições, as curvas elípticas em Q, no corpo dos racionais, elas são projetivamente equivalentes a curvas dessa forma, né? Y² vezes igual x vezes x menos z vezes x menos lambda z, onde o lambda é um número racional que não seja zero nenhum, justamente para não aparecer raiz repetida. Ou seja, no corpo dos racionais, essa observação que a gente fez aqui contempla todas as curvas elípticas possíveis. E só um adendo aqui sobre o que significa ser projetivamente equivalente, é justamente a ideia de congruência adaptada para espaços projetivos. Nada mais é do que duas coisas são projetivamente equivalentes, você consegue distorcer um pouco o seu espaço projetivo de forma que uma curva acabe coincidindo com a imagem da outra. É basicamente isso, não é nada de absurdo. As contas são absurdas, mas a ideia não é absurda. Se a gente tiver uma curva irredutível em P2, o que a gente consegue mostrar é que o conjunto dos pontos não singulares de C, ele tem uma operação bem definida que é a seguinte. Considere lá dois pontos P e Q não singulares dessa curva. Isso vale para curvas em geral. A gente consegue mostrar que a gente conseguiu, pelo menos nas observações, ver que se você considerar a reta que passa por P e Q, ela tem uma única interseção com a cúbica. Ela tem exatamente 3 interseções com a cúbica, mas exatamente uma não foi contabilizada por P e Q. Quer dizer o seguinte, no teorema de Bezout, a gente viu que, como a cúbica tem grau 3 e uma reta tem grau 1, a interseção entre a cúbica e a reta tem exatamente 3 pontos. Um dos pontos é P, o segundo é Q e o terceiro vai ser um ponto R, é o único ponto que falta. E a gente vai dizer que esse R é justamente P asterisco Q. Né? O que a gente consegue mostrar é que esse R ele também é um ponto não singular da curva. Ou seja, a derivada dele também vai estar bem definida. A reta tangente a ele vai estar bem definida. A gente consegue definir essa operação, então, que pega dois pontos não singulares e associa um terceiro ponto singular. A gente consegue mostrar que essa operação ela é comutativa, não é difícil de ver isso. Porque, bom, certo. Se você está considerando 3, porque cada reta intersecta a cúbica em 3 pontos, se você considerar o primeiro e o segundo, ou o segundo e o primeiro, isso não vai alterar quem é o terceiro ponto. O que a gente consegue mostrar aqui, se você opera P com Q e depois opera com P, então você obtém novamente o ponto Q. E a terceira condição, que é um pouco mais técnica, né, a terceira propriedade, é que se você opera P com Q, depois opera com R, depois com S, isso equivale a operar P, Q, S e R nessa ordem aqui. Né? Então, isso basicamente é o que vai conduzir a gente para a operação de grupo com curvas elípticas. Por quê? Qual que é a ideia do uso de curvas elípticas em criptografia? Basicamente, a ideia é que você tenha um grupo formado pelos pontos de uma curva elíptica. Ou seja, o primeiro passo para conseguir uma operação é esse aqui. A gente tem uma operação que pega dois pontos e associa um terceiro. Não vai ser essa operação ainda, vai ser uma operação adaptada dessa operação asterisco. Mas o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto que a gente precisa de alguma coisa que pegue dois pontos e associe um terceiro. Justamente pegar interseções de retas com a cúbica é o ponto mais fácil. Então, vamos considerar o ponto no infinito dessa curva como sendo o ponto O, e a gente vai definir essa operação denotada por soma de P e Q. Isso aqui é só uma notação para simplificar as coisas, né? Para não usar um símbolo tão diferente, porque isso aqui, de certa forma, vai ser intuitivo nas outras partes da apresentação. Né? Mas é uma notação comum, uma notação padrão. Então, a gente vai denotar por P mais Q, justamente o resultado da operação de P asterisco Q, né? Ou seja, eu vou encontrar o outro ponto da reta que passa por P e Q e que corta a cúbica, e vou pegar esse resultado e vou fazer a mesma operação com o ponto no infinito. Isso vai dar para a gente um outro ponto, que é justamente o que a gente chama de soma de P e Q. Não vai ser o terceiro ponto da reta. A gente vai usar o terceiro ponto da reta com o ponto no infinito. O que dá para mostrar aqui, o conjunto de pontos dessa curva, que eu estou denotando aqui por esse ser diferente, com essa operação que a gente definiu acima, ele é um grupo abeliano,
E o elemento neutro desse grupo é justamente o ponto no infinito. A gente consegue mostrar aqui também o inverso de um certo elemento que está lá dentro. O elemento que está dentro dessa curva, ele é justamente a operação de P com o ponto no infinito, com o ponto no infinito nessa ordem. Isso sai dessa terceira condição aqui dessa operação asterisco. Bom, então a gente conseguiu montar um grupo com os pontos de uma certa cúbica. Não, no caso, uma cúbica que a gente preferencialmente vai escolher as curvas elípticas para isso ficar muito bem definido e a gente ter propriedades boas. O que dá para mostrar, não, pessoal, dá para mostrar que eu vou fazer essa demonstração aqui justamente porque ela é longa, a ideia mais das ideias gerais de como as coisas funcionam, mas o que dá para se mostrar é que se você tem uma cúbica irredutível com um ponto no infinito O e pega um ponto que seja não singular. O que dá para mostrar aqui, existe uma operação φ que, independente da escolha que você tenha feito de um certo ponto, né, da operação que você fez, aqui, isso não vai depender do ponto, né, do ponto escolhido. Quero dizer o seguinte, se você constrói esse grupo de duas formas, uma usando a operação soma e usando uma operação soma-linha adaptada, né, diminuindo, subtraindo um certo ponto por linha, você consegue mostrar que esses dois grupos são isomorfos. Isso aqui é importante porque mostra que as coisas não dependem de uma certa escolha aqui dentro. O que você mostra é que, independente da escolha que você fez no meio do caminho, os grupos gerados eles vão ser o mesmo, vão ser grupos isomorfos. Existem fórmulas explícitas para calcular justamente esse P1 mais P2. Por quê? Se você pensa P1 como sendo um certo elemento com duas variáveis, e P2 como um elemento com duas variáveis, lembre-se que, uma coisa que é importante aqui que eu acho que eu não mencionei, uma curva elíptica, ela tem apenas um ponto no infinito. Eu não sei se eu mencionei, mas cada curva elíptica tem apenas um ponto no infinito. Então, todos os outros pontos de uma certa curva elíptica, eles são imagens de pontos do espaço afim. Então, por isso, a gente pode usar livremente essa notação aqui. P1 igual a x1, y1, sem usar x1, dois pontos, y1, dois pontos, 1, e P2, x2, y2. E, bom, essa soma P1 mais P2, ela não é a soma coordenada a coordenada, né? P1 mais P2 não é a mesma coisa que x1 mais x2 na primeira coordenada e y1 mais y2 na segunda coordenada. Existem fórmulas que ajudam você a calcular essa soma, né? E é justamente sobre isso que se trata a criptografia. Você conseguir fazer esse processo de ida, mas não conseguir, de certa forma, saber, dada uma soma, saber quais eram os elementos que faziam parte dessa soma. Isso tem a ver com o problema de logaritmo discreto adaptado às curvas elípticas, que eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, então, para facilitar a soma, acontece o seguinte. Se P1 é igual a zero, então a soma de P1 com P2 é o P2. Né? Essa notação aqui ela ajuda bastante. Né? Se o P1 é o ponto no infinito, então a soma de P1 com P2 ela é o próprio P2. A mesma coisa, se o P2 é o ponto no infinito, então somar P1 com P2 equivale ao P1. Agora, vamos supor que não acontece nenhuma dessas situações. Então, a coordenada do x1 seja igual a do x2 e a coordenada do y1 seja igual a menos y2. Então, o que a gente tem, dá para se mostrar que a soma desses dois caras, a soma P1 e P2, essa soma que a gente definiu, ela é nula. Né? Esses dois caras, de certa forma, eles são simétricos com relação ao eixo x. Então, quando você soma dois caras dessa forma, você tem que a soma dos dois é um ponto no infinito. Agora, se não acontece nenhuma dessas três situações, bom, então a gente vai ter que, a gente consegue definir o lambda como sendo esse primeiro quociente, se o P1 é diferente do P2, e esse segundo quociente, se o P1 é igual ao P2, né, esses dois valores, e aí, para descobrir as coordenadas do P3, que é a soma do P1 com P2, basta você calcular essas expressões. A primeira coordenada vai ser lambda quadrado, menos x1 menos x2, e a segunda coordenada vai ser lambda vezes x1 menos x3 menos y1. Uma coisa que é importante aqui é que a gente está usando essa notação aqui do conjunto dos números complexos, por exemplo. Você pode repetir esse mesmo procedimento em corpos finitos, mas a notação ela continua sendo intuitiva, mas esse valor aqui ele vai ser y2 menos y1 vezes o inverso de x2 menos x1, né? O inverso dentro do corpo finito.
E isso vai estar bem definido porque x2 é diferente de x1. A mesma coisa para o caso do P1 ser igual a P2. Bom, aqui dois resultados que são curiosos, né? Aquilo que mais por termo de informação, é que o teorema de Siegel afirma que o número de pontos inteiros de uma curva elíptica, definida sobre os inteiros, mas aqui é sobre C, se não me engano, aqui acho que eu errei o símbolo, ele é finito, quer dizer, dada uma certa curva, você tem apenas uma quantidade de pontos ali dentro em que as duas coordenadas dele são números inteiros. E a mesma coisa você pode fazer para os números racionais. Só que nos números racionais ele não é finito, né? O que você consegue mostrar é que o grupo dos pontos racionais de uma curva elíptica, ele é um grupo, ele vai ser um subgrupo desse grupo que a gente definiu lá atrás, esse grupo aqui. Você consegue mostrar que esse cara é um grupo, e ele é um grupo abeliano finitamente gerado, né? Ou seja, existem teoremas de classificação de grupos abelianos finitamente gerados e você consegue trabalhar de uma forma um pouco mais simples com esses conjuntos. Nossa, caramba, eu já falei quase uma hora. Eu vou ter que correr agora nesse finalzinho. Bom, se a gente continuasse por esse caminho aqui, o que a gente acabaria encontrando em algum momento seria o último teorema de Fermat. Então, por isso que eu coloquei como curiosidade, porque são dois teoremas que abrem um caminho para um assunto completamente diferente, mas que eu não vou tratar aqui. Por fim, né, a gente tem as curvas elípticas sobre corpos finitos, que é, de fato, o objeto que a gente está interessado. Por que é de interesse trabalhar sobre corpos finitos? Primeiro que, se você considera aquele espaço que a gente considerou K cartesiano K, se o K é um conjunto finito, o cartesiano é um conjunto finito. Então, para trabalhar com criptografia, é um sistema muito mais interessante do que você trabalha com infinitas possibilidades, né, com velocidades indexadas por números racionais ou complexos, por exemplo. E, além disso, computacionalmente é mais viável, porque você não depende de arredondamento, né? O que atrapalha o uso de curvas elípticas sobre corpos infinitos é o arredondamento das casas decimais. Isso é terrível para aqueles exemplos de curva. Por isso que os exemplos mais usados são, por isso que o que é usado de fato, né, são os corpos finitos. Bom, então, o que pode se mostrar é que se o corpo K é um corpo finito de ordem P, a quantidade de pontos de uma curva elíptica é finita, isso vale para potências de P também, né? Se o corpo tem P elevado a m elementos, a quantidade de pontos de uma curva elíptica é finita, porque ela é um subconjunto de um conjunto finito. Basicamente é isso, então você consegue mostrar aqui a quantidade de pontos de uma curva elíptica é finita. Dá para mostrar também que o grupo formado pelos pontos de uma curva elíptica, como a gente construiu antes, eles formam um grupo cíclico. Isso quer dizer que esse grupo ele tem um gerador. Então, esse grupo, de certa forma, nada mais é do que um corpo, ou um grupo ZP, no final das contas. Né? Um Z, ou talvez um ZQ, porque não precisa ter uma quantidade prima de elementos. O fato é que esse grupo ele é cíclico. Você consegue obter todos os outros elementos do grupo a partir de um elemento só, operado com ele mesmo várias vezes. Bom, e por que é importante a existência desse elemento gerador? Quando você considera um ponto, dois pontos quaisquer, P e Q dessa curva, de uma curva elíptica, você consegue escrever o P como sendo somas de G, essa soma a gente está denotando aqui por Kp vezes G, mas isso nada mais é do que G, soma com G, Kp vezes. Lembre que essa soma é a soma que a gente definiu antes, usando os conceitos do espaço projetivo. O que é a mesma coisa, não? O que vai ser um Kq vezes G. E para você obter a soma de P com Q, basta você somar esses coeficientes que aparecem na frente, o Kp e o Kq. Sempre considerando que o Ks ele é o resto de Kp mais Kq na divisão por N. Né? Ou seja, você consegue escrever em termos do gerador todos os elementos e todas as somas possíveis de elementos dentro desse grupo. Vamos dar um exemplo aqui rapidinho. Se você considerar P o primo 23 e essa curva elíptica sobre F23, né, ou seja, essa curva aqui com coeficientes dentro do corpo de ordem 23, o que você consegue mostrar primeiro? Que 4 elevado a ao cubo mais 27b quadrado não é congruente a 4 mais 432, que é congruente a 22, que não é congruente a zero. Isso é uma condição importante porque
nas curvas elípticas sobre coeficientes racionais, sobre corpos finitos, desculpe, isso aqui é a condição que garante que que a curva ela é elíptica. Basta que ela seja alguma coisa da forma y² igual a x ao cubo mais ax mais 4, ou mais ax mais b, e esses a e esse b satisfaçam essa condição. 4 ao cubo mais 27b² não é congruente a zero módulo 23. Bom, certo trabalho, a gente consegue mostrar que os pontos dessa curva são esses 28 mais o ponto no infinito, né? Ou seja, tem todas essas coordenadas aqui, são as coordenadas afins, mas você pode jogar dentro do espaço projetivo, ficaria, por exemplo, 0, 2 e 1, 7, 21, mas aqui eu estou usando a representação afim desses pontos. Então, basicamente, o que você tem aqui, essa curva tem 29 elementos, 29 pontos. Uma coisa que a gente consegue mostrar aqui, que é uma coisa clássica, é que, como esse grupo ele tem ordem 29, essa ordem prima, qualquer elemento que não seja o neutro gera o grupo todo. Em particular, o 0, 2, ele gera o grupo todo, né? Então, a gente consegue reescrever todos os pontos dessa curva elíptica em termos do ponto 0, 2. Por exemplo, o 0, 2 é 1 vezes 0, 2. Aqui, o 13 e 12, ele é 2 vezes 0, 2. Então, veja que, lembrando de novo, não é somar coordenada a coordenada, né? 0,2 somado com 0,2, isso vai dar, usando aquelas expressões que a gente tinha no começo, o ponto 13 e 12. E aí por diante, né? Então, depois de 29 iterações, a gente volta no ponto no infinito, que é o elemento neutro desse grupo. Bom, e aí a gente começa a repetir essa sequência, 0,2, 13, 12 e etc. Se a gente conseguiu escrever qualquer outro ponto da curva elíptica, que a gente tinha aqui no começo, y² igual a x ao cubo mais x mais 4, sobre F23 como iterações do ponto 0,2. Bom, isso que eu comentei agora há pouco, né, que para corpos finitos, para você verificar se uma curva é elíptica ou não precisa verificar se ela é suave, se ela tem gênero 1, ou etc. Basta você verificar que ela está escrita dessa forma e que os coeficientes A e B satisfazem essa condição aqui. Aqui seria não congruente a zero módulo P, né? Faltou um não ali. Mas a ideia basicamente é essa. Você tem que verificar que ela está escrita nessa forma e que ela satisfaz essa condição aqui diferente de zero. Outro exemplo é essa curva aqui. y² igual a x ao cubo mais x mais 1 sobre F5. O que você consegue mostrar é que todos os pontos dessa curva são esses 9 pontos aqui, né? O 0, o 0, 1 e o 0 menos 1. Né? O 0, quando eu digo 0, esse primeiro 0 aqui é o ponto no infinito. Depois, outros 4 pontos. 2, 1, 2 menos 1, menos 2, 1 e menos 2 menos 1. Né? Todas as combinações de mais e de menos aqui nesse ponto. E depois, por fim, menos 1 e menos 2, e menos 1 e 2. Né? Ou seja, você teria aqui 9 pontos. Então, dá para mostrar também que esse grupo é abeliano de ordem 9. E que o ponto 2, 1, que aparece aqui dentro, 3 vezes o ponto... Aliás, aqui era o ponto 2, 1 mesmo, né? O P igual a 2, 1, mas 3 vezes esse ponto 2, 1 não é o elemento neutro. Como a ordem desse elemento tem que dividir 9, né, por teoremas que a gente conhece na teoria de grupos, o que a gente consegue mostrar é que esse 2, 1, ele tem ordem 9, portanto o grupo dos pontos dessa curva elíptica ele é cíclico e gerado pelo 2, 1. Bom, um outro teorema aqui sobre a quantidade de pontos que a gente tem nessa curva é o seguinte. A gente consegue uma aproximação para a quantidade de pontos nessa curva elíptica C. Então, isso vale um pouco mais geral, né? Se você tem uma cúbica não singular, basta que ela não tenha aqueles pontos em que a derivada se anula, as três derivadas se anulam. Você consegue que esse ponto está bem próximo de Q menos 1 com essa aproximação 2 reais de Q. Bom, para alguns certos tipos de curvas, certos tipos de corpos, você consegue uma aproximação um pouco melhor, que aí depende também do gênero da curva, que é um número que eu não vou entrar em detalhe o que é aqui nessa apresentação. Bom, então agora para finalizar, né, acho que já me estendi muito, eu vou falar sobre os algoritmos e como eles usam as curvas elípticas para serem implementados. Bom, o primeiro algoritmo, ele não usou curva elíptica, mas ele é usado no próximo. Bom, basicamente o objetivo aqui, ele é ou encontrar um fator primo, ou encontrar, de certa forma, descobrir que um certo número n não tem um fator primo. Então a gente começa supondo que um certo número n, que a gente quer encontrar um fator,
ele possui um fator primo P tal que P menos 1 é produto de primos pequenos. A gente sabe que, em geral, isso não é verdade. Então, é por isso que esse algoritmo pode não funcionar em 100% das vezes. Então, a gente sabe que, pelo pequeno teorema de Fermat, se o P não divide um certo número A, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P, né? Ou seja, o A elevado a P menos 1, desculpa, ele deixa resto 1 na divisão por P. Então, uma conclusão que a gente tem é que o P ele divide essa diferença, A elevado a P menos 1, e o P divide essa diferença e o P divide o N, né? Ou seja, ele divide o MDC desses dois números. Só que a desvantagem é que a gente está querendo achar esse inteiro P, esse primo P. A gente não conhece ele. Então, como que a gente faz para corrigir esse problema? A gente considera K como sendo esse produto aqui de 2 elevado a E ao quadrado, vezes 3 elevado ao cubo, vezes R elevado a E elevado a E índice R, né? Onde essas bases são os primeiros primos, né, os primos menores, e esses expoentes aqui, E2, E3 e R, são expoentes pequenos. Então, a gente considera K e aí a gente calcula o MDC de A elevado a esse K que a gente escolheu, né, o K é escolhido, a gente calcula o MDC de AK menos 1 e N, e, bom, encontra esse elemento D. E aí a conclusão é a seguinte: se o P dividir N, se o P dividir esse certo AK menos 1, então ele vai dividir D. Ou seja, os candidatos a ser os primos que dividem N são os fatores de D. Né? Se a gente encontrar que D é igual a 1, a gente tem que, de certa forma, escolher novamente o K. Né? A gente precisa desse algoritmo porque ele é importante aqui dentro, não vou conseguir entrar no detalhe por que ele é importante aqui dentro do algoritmo de Lenstra, mas a ideia é a seguinte: aqui efetivamente a gente vai usar curvas algébricas, desculpe. Então, assim, para o algoritmo de Lenstra é verificar se o N, que a gente quer encontrar o fator primo, o MDC dele com 6 é 1. Né? Porque se não for 1, pode ser 2, 3 ou 6, mas você já teria um outro fator primo do N, 2, 3 ou 6. Então a gente já não quer que ele tenha esses fatores primos pequenos, porque senão a gente já encontraria um fator primo. E aí já não precisaria usar o algoritmo. Outra coisa que a gente tem que verificar é que N não seja potência perfeita. Né? O N não seja algum número da forma Q elevado a um certo M. Porque se for assim, a gente também pode trocar o N por Q e tentar achar fatores do número Q. A gente escolhe aleatoriamente, essa aqui é a parte importante, inteiros entre 1 e N, inteiros B, X1 e Y1. Bom, e aí basta a gente calcular essa constante C dessa forma. Y quadrado, foi o que a gente escolheu entre o N, diminuir x1 elevado ao cubo, que a gente também escolheu entre 1 e N, e diminuir bx1, que a gente também escolheu ambos entre 1 e N. Né? Isso aqui a gente está fazendo justamente para construir a cúbica C. Então, por construção, a gente tem que essa cúbica aqui é uma cúbica que contém o ponto x1 e y1 com essas coordenadas que a gente escolheu lá em cima. Bom, o próximo passo é verificar se o D, que é o MDC desse número aqui, e N é igual a 1. Esse número já apareceu na nossa apresentação, o discriminante da curva, né? Vezes o coeficiente que acompanha o x ao cubo, mais 27 vezes o coeficiente que acompanha o coeficiente independente ao quadrado. Bom, se o D for igual a N, então a gente tem que escolher um outro B, porque o algoritmo não vai funcionar. Se o D estiver entre 1 e N, D é um fator não trivial de N. Né? Ou seja, D é um fator que não é 1 nem é N. Então a gente achou um fator de N. E aí a gente pode repetir o processo com D, caso o D não seja primo. Mas a gente já conseguiu diminuir pelo menos o número que a gente precisa pesquisar para encontrar o primo. Né? Então aí o outro passo seria escolher K com produtos de primos pequenos, assim como a gente fez no algoritmo de Pollard. Calcular Kp. Lembre que esse Kp não é pegar a coordenada P e multiplicar por K, as coordenadas de B multiplicar por K, né? Fazer aquela soma de grupo que a gente definiu, usando a curva algébrica que a gente definiu aqui em cima. E por fim, a gente calcula o MDC de dk e N, que a gente chama desse Dzão. Se o Dzão agora satisfizer essa condição, então o Dzão ele é um fator de N, e se o D for igual a 1, a gente precisa voltar nos passos anteriores e trocar o valor de K.
Ou a outra alternativa é voltar ao passo 2 e escolher outra curva, né? Ou seja, a gente escolhe aleatoriamente outros b, x1, y1. Então, a gente vê que esses algoritmos às vezes podem não funcionar 100% do tempo, né? O primeiro algoritmo ele depende da existência de um primo p, tal que p-1 seja produto de primos pequenos, e esse outro cara, ele depende de uma boa escolha de b, x1 e y1. Bom, agora falando dos algoritmos de criptografia, rapidamente, porque acho que vocês já devem estar cansados. Bom, o problema do logaritmo discreto, o clássico, né? Ele está associado a você descobrir justamente o logaritmo, né, que seria o valor x, de tal forma que y ele é o a, que é a nossa base, elevado a x módulo p. É exatamente a mesma definição do logaritmo que a gente tem para o caso dos números reais, por exemplo, adaptado para esse caso aqui, né? Ou seja, o y ele seria igual a a elevado a x. Só que o logaritmo discreto é uma coisa extremamente difícil de calcular se o seu número p ele for extremamente grande. É isso que, de certa forma, garante a eficácia de um sistema de criptografia, por exemplo, como o RSA, que acredito que boa parte da audiência já tenha conhecido, ou pelo menos já ouviu falar, né? Então, aqui o problema do logaritmo discreto ele é adaptável para as curvas elípticas. Ele é, de certa forma, o mesmo problema, só que a nossa operação aqui, no caso do logaritmo discreto para números, para os inteiros módulo P, eles são de um tipo aqui para baixo. Eles são de um tipo, né, que é o produto, e aqui eu estou considerando a soma, mas a soma de pontos, como a gente definiu antes, né, que é uma operação de grupo diferente, usando tudo que a gente sabe de espaço projetivo. Então aqui também é o mesmo problema. Você quer achar o menor inteiro k que satisfaça essa condição. P igual a k vezes g, né, sendo g o gerador da curva elíptica. É um problema dificílimo de resolver também, porque se a gente voltar naquelas expressões que davam a forma da soma, teria que resolver aquele problema considerando todas as variáveis possíveis, né? Todas esses cinco passos aqui que a gente tinha. Ou seja, o lambda aqui pode ser impossível de ser achado, né? Dependendo da característica do corpo que a gente está considerando. Bom, voltando ali, esse é o problema do algoritmo discreto, né? Descobrir qual k satisfaz essa condição, sendo G um gerador, que, como eu comentei, é dificílimo de ser resolvido. Bom, e justamente essa eficácia ou essa dificuldade dessa descoberta desse coeficiente K que gera os três algoritmos que eu vou comentar. O primeiro é o de Diffie-Hellman, o segundo é o de Taher-Al-Gamal e o terceiro vai ser esse DSA. Bom, digamos que Alice queria enviar uma mensagem para Bob, ou Bob queria combinar um código com Alice. Então, eles escolhem, primeiramente, uma curva elíptica e um gerador dessa curva. E importante, né? Todas essas informações são públicas, são uma chave pública. Então, vamos supor que Alice e Bob querem compartilhar uma chave. Então, o primeiro passo é que Alice e Bob vão gerar cada um deles um inteiro aleatório, K e KB. Então, o passo é justamente o Bob gerar o KB. E aí, o passo importante é que essa é a chave secreta, K e KB. Você tem a chave pública, que são E e G, assim como na RSA, né? Você tem duas chaves públicas e duas chaves secretas. Aqui, as nossas chaves públicas são E e G, e as chaves secretas são K e KB. Então, a chave que os dois vão ter compartilhadas é KAB, né? Que é esse casão AB, que é justamente o produto do KA por KB por G. Essa chave aqui, eles podem justamente publicizar, por quê? Para alguém conseguir quebrar as chaves individuais, K e KB, um deles, né, quem quisesse quebrar a chave, deveria descobrir quem é KA e quem é KB. E justamente isso está relacionado a resolver aquele problema do logaritmo discreto. Ou seja, é dificílimo achar quem é KA e quem é KB. O criptosistema de Tarer-Al-Gamal, ele justamente usa o protocolo de Diffie-Hellman, né, que existe uma chave compartilhada por Alice e por Bob, e que, por exemplo, para o Bob, se ele deseja enviar uma mensagem, né, basta ele escolher um outro inteiro aleatório secreto L e enviar para Alice
o texto cifrado formado por esse par aqui, L vezes G. O L vai ser esse inteiro secreto que ele escolheu. E a segunda coordenada da mensagem vai ser a mensagem mais L vezes K vezes G. Lembre que KA e KB, KA só quem conhece é a Alice e KB só quem conhece é o Bob. Então, para que a mensagem seja decifrada, a Alice ela vai multiplicar LG pela chave secreta KA, e então ela vai subtrair o resultado do segundo ponto do par, que é justamente esse cara aqui. Então, a gente vê que quando você substitui KA vezes LG, né, que é a primeira coordenada, você tem na segunda coordenada apenas a mensagem. Então, aqui a gente já vê a primeira utilização efetiva de curva algébrica nesse sentido. Dá para complicar esse sistema o quanto se quiser, mas aqui eu coloquei a versão mais simplificada possível, por questão de tempo. E o CDSA, ele é um sistema de geração e verificação de assinaturas digitais, né? Então, ele tem 3 fases. A primeira é uma geração de uma chave, a segunda, geração da assinatura, e a terceira é verificação de assinatura. Isso aqui é bem prático, né? Ou bem imediato, não tem muito o que explicar, porque é simplesmente seguir o roteiro. Então, para gerar uma chave, você precisa de uma curva elíptica sobre um corpo finito, né? E P um ponto de ordem prima n. Por simplicidade, a gente pode escolher o Q', né? O corpo, a característica do corpo que a gente está considerando como sendo um número primo, né? Ou seja, qualquer elemento, qualquer ponto nessa curva elíptica que não seja o neutro, não seja o ponto do infinito, ele vai ser um ponto gerador. E pode ser tomado como P. Então, a ideia é selecionar de novo um inteiro aleatório D, intervalo de 1 até n-1. Depois, calcular novamente ponto Q igual a D vezes P. Então, lembre que se você tem o Q e o D, é muito difícil descobrir quem é o D, porque a quantidade de interações que você vai ter que fazer é muito grande, né? Não é uma operação de simplesmente multiplicar coordenada por coordenada. E a chave pública que o A vai ter, né, que é quem quer mandar mensagem, é Q, e a chave privada dele é D. O que você pode divulgar, por isso que aqui vem a eficácia do problema do logaritmo discreto para curvas elípticas, e a chave privada é D. Né? Esse D, se ele passar justamente, ele dá a forma como foi calculado o ponto Q, então não faz sentido ele divulgar. Então, para que ele assine a mensagem, ele precisa selecionar um inteiro aleatório entre 1 e n-1 e, bom, seguir esse passo. Calcular o ponto KP, tendo coordenada x1 e y1, e considerar R como sendo o resto na divisão por n. Né? Então, veja que o n ele tinha sido escolhido aqui atrás. Né? A ordem prima do ponto, que nesse caso vai coincidir com Q. Depois, claro, se o R for 0, tem que voltar ao passo anterior, escolher um outro inteiro aleatório K, e aí repetir o processo, e ele calcula o inverso modular do K, módulo N. Depois disso, ele vai considerar esse elemento S, que ele é o inverso do K, que já foi calculado, vezes H de M. Essa H é uma função de hash, bom, e aí tem todo outro procedimento para isso. E ele soma com D vezes R. D é um número privado e R foi um número obtido no passo 2. E aí, com isso, se o S for 0, ele vai voltar ao passo 1, mas se o S for diferente de 0, então ele já tem a mensagem que vai ser essa assinatura digital aqui, RS. Para alguém verificar se essa assinatura é verdadeira, bom, então ele precisa da chave autenticada pública, né, que é o que? A chave pública, a chave foi divulgada, precisa verificar se RS estão as condições, né, então entre 1 e n-1, e por fim ele precisa calcular esse W, que é o inverso de S, e claro, o H de N. Depois calcula esse 1 e o 2, e depois substituindo essas expressões aqui, então ele vai obter que a mensagem é autêntica, né, ela foi enviada exatamente por A, sem somente ser o V é igual a R. Né? Esse V que ele vai obter aqui no processo, ele coincide com o R. Bom, acho que eu falei bastante. Então, essas aqui são as minhas referências, são todas referências em português. Tem uma das referências aqui, que é do Prof. Mate. Cadê? Qual que delas que é? A terceira. Que ela justamente tem umas aplicações disso para ensino médio. Eu achei bem interessante na hora que eu estava pesquisando os assuntos para esse seminário. Esse segundo livro aqui é do Parham Salihyan. Eu vi esse livro quando eu fui num curso de verão justamente com ele, mas foi em São José do Rio Preto. Esse primeiro aqui é um artigo um pouco mais curto, justamente sobre esse tema. E esse último aqui é uma dissertação de mestrado bem interessante também,
sobre criptografia. Bom, eu acho que é isso, acho que falei bastante. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.